O que querem os jovens brasileiros? O que podemos esperar daqueles que se manifestaram esse ano cobrando muito mais do que apenas mudanças no preço das passagens de ônibus? Uma recente pesquisa revela que a maior preocupação dos brasileiros com a idade de 15 e 29 anos é ter um governo honesto e atuante. Já entre os temas mais importantes, os jovens escolheram a educação de qualidade. E como esses direitos serão cobrados? Qual o futuro da juventude no Brasil? Esse é o tema do Alerta Geral que começa agora. Olá, boa noite. O Brasil tem hoje 51 milhões de jovens e que correspondem a 26% da população brasileira. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a tendência é que esse grupo cresça muito mais até 2022. Com esse crescimento significativo, a juventude tem um papel fundamental para a discussão de temas e ações de interesse público. E qual será o futuro dos jovens no Brasil? Como eles pretendem atuar no cenário político atual? Para ajudar nessa discussão, estamos recebendo em nossos estúdios a jornalista Inácia Soares, o presidente da Juventude do PT de Minas Gerais, Bruno Roger, presidente do PSDB, jovem Caio Nárcio, e o líder de jovens da Igreja Batista da Lagoinha, Tiago Guedes. Além dos nossos convidados, mais uma vez, nós contamos sempre com a sua bem-vinda participação. E para enviar aí as suas perguntas, os seus comentários, para esse tema em questão sobre os jovens, qual é o futuro do Brasil? O telefone 3209-3301 ou mandar um e-mail para alertageral@redesuper.com.br e temos também o nosso Twitter. Anote aí, @alertageraltv. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a participação de cada um aqui, de todos os lados, né, os partidos e gente aqui também da igreja, e mais agradecer a participação da Inácia aqui, olha, ela que motivou muita gente poder estar aqui na televisão e falando com você e tendo esse dia a dia juntos, discutindo por todos esses assuntos. Eu que agradeço Inácia, um grande prazer recebê-la. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito bacana estar aqui conversando com os jovens, também para os jovens, e é um assunto dificílimo, vamos ver onde que a gente vai chegar, né? Será que é difícil mesmo? A gente não sabe como é que vai ser o amanhã, mas todos nós queremos mudar o amanhã, não é verdade? Temos que começar hoje. Para começar o programa, nós vamos relembrar algumas ações realizadas pela juventude nesse ano de 2003. Vamos ver. Em 2013, a juventude no Brasil mostrou que também tem voz ativa e que quer mudanças. Em junho, as ruas das principais cidades do país foram tomadas por jovens que reivindicaram um país melhor. Na pauta, um país mais justo e igual para todos. Eu acho que o pessoal tem que fazer isso mesmo, pô. Investimento em Copa do Mundo, sendo que a área da saúde, a área da educação tá faltando aí, tá mais do que certo fazer isso, viu? E a gente começou a discutir, a trazer um entendimento mais concreto da manifestação, buscando entender quais são os problemas, o que está causando os problemas, quais são as maiores possibilidades, além da situação atual, qual é o melhor sistema político possível, qual é o melhor sistema de saúde possível, e buscando quais são os caminhos que podem levar a essas mais altas possibilidades. Mas não é somente em passeatas que os jovens dão o recado. Este grupo de evangélicos usa as artes para se posicionar. Através do grafite, eles também dizem o que sentem. Aqui hoje a gente vai passar a mensagem lá do versículo do Salmo 23, que é a parte do... Fala que a gente andar no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei e tal. A mensagem de hoje é essa. E o grafite hoje, atualmente, assim, o contexto está aqui em BH, tipo assim, o pessoal tem um nome, né? E sai espalhando por aí, tem os grafites nos picos doidos, mas a gente tem que ter o diferencial, né? Que tem a identidade de Jesus Cristo e tal.
Outros jovens preferem distribuir sorrisos e abraços para ajudar na construção de uma sociedade melhor. Usam a internet para divulgar mensagens positivas e acreditam que o amor é a melhor arma para fazer um mundo melhor. O objetivo maior e principal é o amor, um substantivo no lugar do verbo. Por quê? Eu sinto falta de amor, eu preciso de amor. Então acredito que assim como eu, deve ter um montão de gente sentindo falta de um monte de coisa, não só sentindo falta de receber, mas às vezes sentindo falta de dar, né? E eu acho que faz falta sim. Você participou de algumas mobilizações esse ano? Você viu algumas pessoas conhecidas também participando? Talvez aí na área de saúde, educação, talvez discutindo por causa do valor de passagem, mas o importante foi que o Brasil acordou. E muita gente quis sair nas ruas e muita gente vai sair mais ainda nas ruas para poder mudar aquilo que todo mundo acha que precisa ser mudado. Nesse primeiro momento, eu vou começar aqui pelo Partido dos Trabalhadores, né, aqui o presidente da Juventude do PT, Tiago Guedes, não, desculpe, Bruno Roger. Ô Bruno, como é que foi a participação aí da Juventude esse ano? E aí, falando um pouco da participação esse ano, eu queria começar dizendo o seguinte: nós não vamos fazer o programa perguntando sobre o futuro dos jovens no Brasil. Eu queria fazer um pouco diferente. Qual o futuro do Brasil com essa juventude hoje? Bom, primeiramente, boa noite, né, nosso apresentador Fernando Borges, cumprimentar também os convidados, os telespectadores, agradecer pelo convite, parabenizar a iniciativa da Rede Super e também do programa Alerta Geral pela discussão desse tema tão importante que ultimamente tem ganhado uma relevância ainda maior. A juventude já tinha um certo destaque em função da quantidade de jovens que nós temos, como foi dito aqui no início, cerca de 1/4 da população brasileira, e depois de todo esse processo que aconteceu no ano de 2013, para além de um destaque social, a juventude ganha também uma relevância política muito grande. E essa pergunta sobre o futuro é uma pergunta muito complexa. Tem um filósofo francês chamado Paul Valéry, que ele diz: o futuro não será mais o que era. Eu acho que depois de tudo que aconteceu no Brasil e de todas as projeções que nós fazemos ainda, pelo que tem acontecido nas últimas décadas e as perspectivas que nós temos para o nosso país, certamente, com a participação dessa grande parte de jovens, o futuro do Brasil é uma coisa que não é mais como a gente planejava. Mas hoje o jovem acordou contra a indignação. Falou, não, chega, basta. Foi o grito nas ruas para todos os lados. Ou seja, chega, nós precisamos fazer alguma coisa. Principalmente porque essa geração hoje não foi igual a minha, aonde não podia se mobilizar, não podia ir para a rua, não podia fazer nada, senão o camburão comia todo mundo. Hoje em dia, pelo contrário, hoje nós tivemos várias vezes com policiais aqui, hoje eles querem garantir a liberdade para que as pessoas exerçam a ditadura, porque a própria polícia ou o próprio poder deseja melhor em todas as condições de trabalho, contra a violência, contra tudo. Pastor Fernando, eu queria perguntar para o Bruno, essa citação que você trouxe, quando você disse que o futuro não é mais o que ele era, isso para você é uma noção de construção ou de um certo derrotismo? Como é que você vê a aplicação disso? É mais positivo ou mais... Eu acho que é positivo, porque o grande recado das ruas, na minha avaliação, é que a juventude carregava aquele estigma. A nossa geração carregava um estigma que é o seguinte: o jovem de hoje em dia é muito apático, é muito indiferente, não gosta de participar, não é mais como a geração que combateu a ditadura. E com essas grandes manifestações que nós tivemos na rua, a nossa geração deu um grande recado, que nós nos interessamos pela política, mas também recusamos aquela lógica da política tradicional e convencional. Nós queremos novos mecanismos de participação, nós queremos novas formas de fazer política. E o que ficou constatado de forma muito latente nessas manifestações populares é a grande insatisfação de toda uma geração, a insatisfação de vários setores da população com os gargalos estruturais do nosso país, que são gargalos acumulados ao longo do nosso processo histórico. Olha,
O Tiago, que trabalha e bem envolvido nessa área social, ele já vem há alguns anos criando uma rede de relacionamentos com os jovens, não só para questionar talvez alguma situação política, o que for, mas principalmente para pôr a mão no trabalho mesmo. Isso. São voluntários que querem realmente fazer algo simplesmente. Já que o governo não pode fazer, por que nós não podemos fazer? E eu vejo a sociedade se mobilizando. Conta pra gente o trabalho que você tem desenvolvido em relação aos jovens. Sim. Essas pessoas que trabalham sempre com você, hoje é um coração diferente, eles querem se doar mais, eles querem se envolver mais, eles querem fazer diferença nessa geração. Sim. Então, eu sou líder do Instituto Inconformados, nós somos um projeto, nós temos uma ONG também no Morro das Pedras e temos um projeto na Pedreira. E o nosso foco maior é despertar o jovem a ter um interesse pelas causas sociais, só que não, igual, por exemplo, está aqui o Bruno e está aqui o Ricardo, o Caio, e eles estão lá envolvidos nas políticas públicas e tal, e cada um tem a sua área de atuação, e eu resolvi atuar de uma forma assim, despertar muito o jovem em si aqui que não conhece nada. Muito que eu comecei a reparar que tem muitos jovens que não têm envolvimento nenhum com as políticas, não sabe o que está sendo votado, não está nem aí. Tem muito jovem que não está nem aí. Só que tem muito jovem, e todo jovem, querendo ou não, ele tem uma indignação no seu coração, ele tem uma indignação aonde ele vai, ele passa no Antônio Carlos, vê aqueles usuários de crack, ele passa no centro da cidade, vê os moradores de rua. Mas, Tiago, olha só, te interrompendo aí, eu noto que há dois grupos de jovens. Mesmo entre aqueles, e aí até contestando um pouco o que o Bruno trouxe para a gente, dessa juventude engajada que quer a transformação, mas para transformar você precisa ter informação, precisa ter uma base de raciocínio. E eu vi muito nas ruas, nas manifestações desse ano, jovens que foram para a rua por impulso, porque colegas estavam indo. Mas que no dia a dia... Mobilizaram no telefone e todo mundo quis ir. Não tem um real sentido para essa ação. Você vê isso também, jovens que se mobilizam, entre aspas, que vão participar e eles estão podendo ser flagrados nessas ações externas, mas que quando eles voltam para a sua rotina, eles estão só ouvindo música no seu aparelho de celular, no seu, qualquer que seja o sistema que ele ouve, não consome notícia, não acompanha o noticiário do dia a dia, não sabe o que está acontecendo de verdade, não sabe dar nome aos bois, mas está lá nas ruas se manifestando. Você percebe que tem esses dois grupos? Com certeza. Conflito. Com certeza, por quê? Tem esses jovens e tal que estão envolvidos mesmo de cabeça, mas ao mesmo tempo eu vejo dois extremos. Tem um que está envolvidaço, mas tem um que não está envolvido com nada, que não quer, tá nem se exploda. Mesmo. Mas que está presente. Está presente, Ele mas tá que lá se na exploda lá. manifestação. Então, só que eu comecei a perceber, e a minha indignação era literalmente com esses jovens, que não tá nem aí, mas que passam nos lugares, que vê as necessidades, que vê a escola, que vê a desigualdade social e que fala, eu queria fazer alguma coisa, mas... Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer. O que eu posso fazer? Que não sabe nada das políticas, não sabe o que está sendo votado, não sabe nada. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber, estudando mesmo as histórias do passado, de grandes homens que causaram revoluções e tal, tanto na política também, como William Wilberforce, que liderou o movimento de escravidão e tal, que acabou. E eu comecei a ver que todas essas indignações vêm a respeito de uma experiência que você está no campo. Toda indignação, todo inconformismo nasce quando você está presente na situação. Quando você sente na pele aquele inconformismo, Isso. aí ele nasce.